trazer uma palavra ao teu coração chamada: não desperdice o tempo de pressão. Não desperdice o tempo de pressão. Tiago capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. O texto discorre em todo o capítulo 1, falando sobre a mesma essência. Mas é importante a gente entender que o livro de Tiago foi possivelmente um dos primeiros livros do Novo Testamento. Antes mesmo de ser escrito Mateus, Marcos, Lucas e João, Tiago ele registrou alguns escritos exatamente direcionados para os irmãos daquele tempo. Escrito por volta de 45 anos depois do nascimento de Jesus. E provavelmente foi escrito em Jerusalém pelo irmão de Jesus chamado Tiago. Não o apóstolo, mas o irmão de Jesus. Essa epístola não é escrita pelo apóstolo Tiago, que andou com Jesus, mas por dois irmãos de Jesus que nem acreditavam no ministério de Jesus. Mas depois da morte de Jesus, esse homem foi tão transformado que ele passou a ser um dos alicerces da igreja. Então ele foi escolhido pelo Senhor para escrever e deixar um legado. Assim como eu e você, nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor tem buscado homens e mulheres de fé para deixar um legado na sua geração. Então o Senhor quer levantar você mesmo que está aqui, você que está ouvindo essa mensagem, o Senhor quer levantar você, ainda que você olhe e veja impossibilidades, mas nas mãos do Senhor você é uma potência para saquear o inferno e povoar os céus. Então Tiago escreveu para as 12 tribos que estavam dispersas. O povo que tinha ficado disperso depois da perseguição da igreja. Porque depois que Jesus morre, Roma entra e destrói Jerusalém. E os irmãos que eram seguidores de Jesus, que eram crentes, começaram a se espalhar. Porque a perseguição foi tão rude, a violência foi tão rude, que os irmãos precisavam fugir para não serem mortos. Tiago foi um dos que ficou. E aí, esses irmãos que estavam dispersos, tinham fugido. Tiago escreve para esses irmãos que estavam em cidades distantes. Mas lá eles estavam se reunindo, porque eles fugiram, mas eles não negaram a fé. Eles fugiram, mas eles não abortaram a missão. Então, para onde foram, começaram a reunir pessoas, começaram a falar de Jesus, começaram a falar do Evangelho, e as pessoas iam sendo convertidas. Iam nascendo igrejas. Então Tiago escreve para essas pessoas que estavam dispersas pelas guerras, pelas pressões, pelos acontecimentos que estavam sendo realizados naquele tempo. Então eram crentes de origem judaica que estavam espalhados pela maior parte do antigo mundo mediterrâneo. Então parece que esses cristãos estão sendo testados em sua fé. Porque Tiago, irmãos, ele passa um tempo considerando as suas palavras de encorajamento. E dando àquelas pessoas uma perspectiva sobre as pressões da vida. O que Tiago mais queria? Que as pessoas entendessem o sentido das pressões. Pudessem olhar de forma diferente para os problemas, para as situações que mais nos pressiona, pudesse olhar diferente para a guerra que estava acontecendo, para a perseguição que estava acontecendo. Então, Tiago tinha a missão de instruir os irmãos sobre como viver a sua vida através de oração e ação, usando a sabedoria que Deus lhe dara, mesmo no meio de tempos difíceis. Porque mesmo no meio de uma guerra, Deus, Ele está conosco. Mesmo no meio de uma grande pressão que você ou a sua casa esteja vivendo, Deus está com você. Então, se você está sentindo que está no meio de uma grande pressão, talvez você está vivendo isso agora, ou talvez você já viveu na sua história, como se você estivesse no meio de uma pressão, e a ideia é como se você estivesse dentro de uma panela de pressão, ou seja, você é pressionado por todos os lados, por todas as pessoas, onde aparentemente as coisas não têm dado certo na sua vida, as circunstâncias parecem não estar ao seu favor.
Quantos não vivem assim em um tempo em que parece que está tudo contra você? Pastor, eu tento fazer algo, dá errado, depois eu tento fazer outra coisa, não dá certo. Eu conto com pessoas que parecem que vão me ajudar, mas essas pessoas não me ajudam. Eu peço ajuda às pessoas que parecem que são meus amigos, mas elas me falham. Quantos de nós não passamos por circunstâncias assim? De pessoas que estão ao nosso lado, mas nos abandonam. De pessoas que levantam a bandeira conosco, mas em alguns momentos são exatamente contrários. Circunstâncias que parecem que nunca vão mudar na nossa vida. O que Tiago queria? Tiago queria que aqueles irmãos enxergassem que Deus estava trabalhando. O que o Senhor quer comigo e com você nessa geração? Ele quer que a gente continue enxergando que Ele está trabalhando. Você pode dizer a essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: por maior que seja a pressão, Deus está no controle. Olha para o outro lado e diga assim: por maior que seja a pressão que você está enfrentando hoje, Deus está trabalhando no meio dessa pressão ao seu favor. Então não desperdice o tempo de pressão da sua vida, porque alguma coisa você pode tirar desse tempo. Se você está no meio de uma das maiores lutas da sua história, não se desespere. Uma coisa é certa, meus irmãos: as circunstâncias podem mudar nas mãos de um Deus que é imutável. Todos os nossos problemas, que aos nossos olhos parecem que não vão mudar nunca, nas mãos de um Deus que é imutável, Ele muda em instantes. Então tudo na vida passa. Essa pressão vai passar. Essa dificuldade vai passar, essa crise vai chegar ao fim, essa guerra tem dias contados, esse problema que você e a sua casa está vivendo já tem dia marcado para cessar. A única coisa que não muda é a presença de Deus e a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos com Deus, a fé é o que nos guia. Eu postei isso hoje nas minhas redes sociais. Não é os fatos, mas é a fé. O que tem guiado você e a sua casa nesse tempo? Será que são os fatos que têm acontecido? Ou é a fé que fortalece a sua vida com Deus? Não desperdice o tempo de dor. Não desperdice o tempo da crise. Não desperdice o tempo da pressão. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que desperdiçam tempos assim. Não estão atentos ao que está acontecendo. Então não deixe que a dor passe pela sua vida. Não deixe que a crise passe pela sua vida. Não deixe que a pressão passe pela sua vida. E você não aprenda nada com isso. E você não mude nada. Deus pode estar falando ao seu coração ainda no tempo de dor. Deus pode estar tratando com você ainda no tempo da pressão. Deus pode estar cuidando de você, livrando você ainda no tempo da crise. Quantos creem que Deus está no controle de todas as coisas? Então essa pressão que você está vivendo, quem sabe não seja um cuidado de Deus para você. O que a gente pode e deve aprender aqui com essas palavras de Tiago? Como eu posso, pastor, não desperdiçar o tempo de pressão? Eu quero te dar 3 conselhos preciosos nessa noite. Se você quer anotar, você anota, porque são conselhos para a vida. São conselhos da palavra do Senhor que eu trago para mim e eu quero compartilhar com você também. Quando nós estivermos sob pressão, primeira coisa, Tiago diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de você passar por uma pressão. Então olha para essa pessoa e diga assim: o primeiro segredo é reconsidere o seu momento de vida. Diz assim, olhando nos olhos dela, diga assim: está na hora de você reconsiderar algumas coisas que você está vivendo. O convite de Tiago para os irmãos é: ei, meus irmãos, reconsidere esse acontecimento, reconsidere essa pressão, reconsidere essa guerra, reconsidere esse ato de vocês terem que se dispersar, reconsidere essa pressão que vocês estão vivendo.
Reconsiderar como, pastor? É no lugar de você ficar olhando para a pressão e ficar se lamentando, você pode se alegrar pelo fato de você estar vivendo esse momento, mas com Deus na sua vida. Essas provações são justamente as condições que nos proporcionam pressões. A razão disso, irmãos, está no significado do termo provação, que é estar debaixo de uma circunstância de adversidade. Provação é estar debaixo de uma circunstância de aborrecimento, de aflição. Então significa que você está sendo pressionado por uma aflição. Você está sendo pressionado por uma perseguição. Você está sendo pressionado por uma adversidade. E estar debaixo de algo gera desconforto, principalmente se esse algo é maior do que você. Quando eu estou brincando com minhas crianças em casa, eu amo brincar com meus filhos. Eu sempre, em alguns momentos, a gente brinca na cama e a gente brinca de medir forças. E eu faço questão que em alguns momentos eles achem que são mais fortes do que eu. Então eu permito que eles me rendam, eu permito que eles subam em cima, eu permito dizer eu preciso da ajuda. Mas tem momentos que eu quero prová-los que eu sou mais forte do que eles. E aí eu fico por cima. E quando eu estou por cima de um deles, eu vejo a aflição nos olhos e no coração. Por quê? Porque eles estão debaixo de algo que é maior do que eles. Eles estão debaixo de algo que é mais forte do que eles. Sabe o que o diabo faz na minha, na sua vida e na sua casa? Usando as situações para nos pressionar. É exatamente fazer com que a gente enxergue assim. Que os seus problemas são maior do que você, que a sua crise é maior do que você, que a falta da sua casa é maior do que você, que a pessoa que não está presente, a ausência dela é maior do que a sua força. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor está dizendo a você, está na hora de você reconsiderar o que você tem enxergado ao seu redor, está na hora de você reconsiderar o que tem gerado pressão sobre a sua vida, se é problema financeiro, se é problema sentimental, se é problema espiritual. Hoje o Senhor está dizendo, eu coloco dentro de você uma força que é maior do que aquilo que está te pressionando. Como pode, pastor, alguém se alegrar no meio de uma pressão? É possível, se a pressão dentro de você for maior do que a pressão fora. Quem está me entendendo aqui nessa noite? É igual uma panela de pressão. E talvez as mulheres saibam mais do que eu a manusear uma panela de pressão. E eu fico muito apavorado quando a panela está no maior vapor. Porque essas panelas, elas costumam explodir. Mas se eu não estou enganado, e alguém pode me corrigir, as panelas só explodem quando a tampa não está bem ajustada, quando aquela borracha não está bem encaixada, quando existem brechas que a pressão ela sai de fora para dentro. Então a nossa vida é a mesma coisa, irmãos. É como uma panela de pressão. Se não tiver bem encaixado, é possível explodir de forma fácil. Se não tiver bem arrochado, a tampa não resiste às pressões. E o que acontece é uma explosão. O que se acontece é uma falência. O que se acontece é uma desistência. É por isso que muita gente desiste fácil por uma pressão. É por isso que nem todos suportam a pressão e nem todos conseguem reconsiderar o momento que estão vivendo. Quantas pessoas não poderiam estar aqui hoje e não estão? Quantas pessoas não poderiam estar firmes no caminho do Senhor, mas estão aí perdidas no mundo, porque não suportaram a pressão e explodiram? Então balance esse crente pentecostal que está ao seu lado aí, porque ele nessa noite, diga assim, nessa noite, o Senhor separou uma pressão, diga uma pressão sobre você, que não há, diga assim, não há trabalho do inimigo que vai suportar a pressão que estará dentro de você a partir de hoje. Mas eu e você não podemos nos acomodarmos. Porque quando a gente se acomoda, a nossa vida pode explodir. Toda acomodação não permite crescimento. E geralmente as acomodações nos colocam em situações perigosas. É só você lembrar da situação de Davi, em 2 Samuel capítulo 11. O texto vai dizer que na primavera, a época de Israel sair para a guerra, Davi envia o seu exército no comando de Joabe, mas ele fica no palácio quando deveria estar guerreando.
Davi se acomodou diante de uma pressão, porque a pressão é preciso vencer o exército inimigo. Então Davi disse, eu vou ficar na minha acomodação. Tem muitas pessoas assim que fogem da pressão. Tem muitas pessoas que preferem não entrar em pressão, preferem o lugar de acomodação, mas escute, o lugar de acomodação te convida a uma situação muito perigosa. Todas as pessoas que se acomodaram na fé acabam esfriando e desistindo da jornada. Então, em nome de Jesus, diga para você mesmo, eu não posso me acomodar. Ainda que os convites sejam muito preciosos aos teus olhos, mas não se acomode com a sua vida espiritual. Não se acomode com o seu compromisso com Deus, com a igreja do Senhor. Não se acomode em você buscar o teu crescimento. Davi se acomodou e a Bíblia vai dizer que a acomodação de Davi levou ele a pecar, porque Davi estava na varanda do palácio e viu Betseba tomando banho nua. E aquilo foi uma destruição na história da vida de Davi, e você sabe disso. Então Davi, ele peca naquele momento, porque quando deveria estar na guerra, ele permaneceu na acomodação. Balança esse irmão aí, por favor, irmão. Eu gosto muito de fazer isso para despertar. Diga assim, irmão, diga a ele assim, você está em guerra. Balança mais uma vez, diga assim, abra os seus olhos espirituais e perceba que você está em guerra. Então você não pode estar acomodado na varanda da sua casa, porque o diabo pode usar isso contra você para derrubar você. A acomodação é o terreno fértil para o pecado, irmãos. Deus não gosta de pessoas acomodadas. Deus gosta de pessoas ocupadas. Todas as pessoas que Deus chamou estavam ocupadas. Deus está chamando você para esse tempo. Então desperta o teu coração, porque é trabalhando que Deus vai te usar, é fazendo que Deus vai te usar, é participando que Deus vai te usar, é comprometido que Deus vai te usar. Você precisa reconsiderar o momento que você está vivendo. Tiago ensina, quando a fé está em Deus, até mesmo as pressões são bênçãos para a nossa vida. Até mesmo as perseguições têm motivos para gerar uma alegria interior. Ele diz, diversas provações vão gerar grande alegria. Então não é por fatos, é por fé, irmãos. Em nome de Jesus, decida hoje que a sua vida não pode ser guiada pelos fatos, precisa ser guiada pela fé. Você está comigo? Então reconsidere o momento que você está vivendo. Olhe para as pressões e enxergue Deus. Olhe para os momentos de crise e enxergue a mão de Deus. Olhe para os momentos difíceis e enxergue a mão de Deus lá com você. Mas para isso a gente precisa se mover em fé e a gente não pode recuar. Você não pode recuar, amém? Diga, eu não vou recuar. Diga, eu não vou recuar. Eu vou avançar no chamado do Senhor. Você pode aplaudir a Ele nessa noite, em nome do Senhor, irmãos? Tiago diz, considerem motivo de grande alegria. Então sai daqui nessa noite assim, com a certeza de que eu vou olhar para o problema e eu vou considerar um motivo de eu me alegrar em Deus. Como assim, pastor? Eu vou dizer, é uma oportunidade para Deus manifestar um milagre na minha vida. É uma oportunidade para Deus, se Ele não mudar o problema, Ele vai me mudar. Se Ele não tirar a pressão, Ele vai tirar a pressão de dentro de mim. Mas para isso a gente precisa de fé, irmãos. No mundo como esse, você precisa ser o diferencial. E o que vai diferenciar você é a sua fé, não é as suas obras, é a sua fé. A segunda lição que a gente aprende aqui quando estivermos sob pressão, para não desperdiçarmos esse tempo, é decidir produzir algo. Tiago continua dizendo, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz algo. O quê? Produz perseverança. Tiago capítulo 1, verso 3.
Então, nos tempos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa se levantar para produzir algo. A crise só vai mudar quando a gente se levanta para produzir algo. A circunstância do nosso casamento só vai mudar quando a gente se levanta para produzir algo diferente. Quem está ouvindo Deus falar aqui com você? Então, enquanto você estiver sentado, deitado, olhando para o problema, murmurando do problema, sem fazer nada, talvez não mude a circunstância, mas no dia que você se levantar e disser, eu vou produzir algo no meio dessa crise, eu vou produzir algo no meio dessa pressão, eu vou produzir algo no meio dessa escassez, Deus estará colocando a sua boa mão ao seu favor. Então, diante de pressão, Deus colocará a sua fé em provas. Porque a palavra provação é provar a sua ação diante de uma pressão. Então produza algo de esperança. O desejo de Deus não é a sua queda e jamais será. O desejo de Deus não é a sua desistência e jamais será. Mas então, pastor, por que Deus me permite passar por isso? Porque Deus quer o seu aperfeiçoamento. Então, pastor, por que Deus me permite perder uma pessoa que eu amava tanto? Porque Deus está trabalhando com você. Deus não tem planos de mal ao nosso respeito. Deus não tem planos para nos fazer desistir. Deus tem planos para nos aperfeiçoar. Então, o que Deus anda produzindo, se é pela fé, será sempre algo que vai gerar esperança em nós. Mesmo sem você ver, mas você precisa produzir uma perseverança dentro de você. Então, pela fé, você precisa se posicionar assim. Mas se são os fatos que guiam a sua vida, se são as realidades exteriores que guiam a sua vida, então você será dominado pelo desânimo e não pela perseverança. Por quê, pastor? Porque eu nada vejo. Se eu nada vejo e eu me movo pelo que eu vejo, então eu não vou me mover mais. Mas você não foi chamado para se mover pelo que vê. Você é chamado para se mover pelo que você crê. É por fé e não por vista. É por fé e não por vista. Você precisa colocar isso em prática verdadeiramente na sua vida, porque esse é um dos maiores desafios de uma vida com Deus, é a gente se mover não pelo que os nossos olhos nos faz enxergar, mas é pelo que o nosso coração nos faz crer. Não é pelo que nós vemos, é pelo que nós cremos. Muitos andam perdendo a fé pelos fatos da sua vida. Diz essa pessoa assim, não seja como um Tomé, irmãos, dessa geração. Diga, não seja como um Tomé nesse tempo. Tomé, ele precisava ver para crer. Nós precisamos fazer diferente. Porque toda provação, irmãos, toda pressão de Deus, ela tem uma intenção a nosso favor. Qual é a intenção de Deus? Primeira coisa é demonstrar o estado e nível do teu amadurecimento na fé. Todas as vezes que você passar por uma provação, por uma pressão, Deus está medindo a tua maturidade espiritual. Deus está medindo a tua maturidade de fé. Deus quer medir como você está maduro. Se você está maduro, madura o suficiente para resistir. Quem não tem maturidade não suporta. Imaturos não pagam contas. Imaturos não pagam conta, não se responsabilizam. Deus não quer filhos mimados, Deus quer filhos maduros. Deus quer filhos prontos para receber a herança. E só recebe a herança filhos maduros. Nenhum pai coloca uma herança na mão de um filho que não chegou na fase ainda. Deus tem herança para você e a sua casa. Deus tem uma herança toda especial para liberar sobre a sua vida. Mas Deus quer amadurecer você. Então as pressões te amadurecem. É por isso que Tiago diz, considere como motivo de alegria você passar por um problema, porque isso vai mudar você. Vai te levar ao nível que você vai estar preparado para receber de Deus aquilo que Ele tem para te entregar. Deus também quer encorajar você a sair da zona do conforto. E Deus quer ensinar você a esperar nele. Então nunca esqueça, na maior pressão que a panela produz,
o melhor alimento. É na maior pressão que a panela produz a melhor comida. Então, se você está na maior pressão da sua vida, se prepare, porque vai sair o melhor tempo da sua história. É chegado o melhor tempo da sua história com Deus e com a sua casa. O que você anda produzindo? Olha para as tuas ações, porque ações é colocar em prova as tuas ações. Olha para as tuas ações na prova. Na pressão, o que você produz? Reflete os fatos ou reflete a sua fé? Escute o que eu vou te dizer. Porque se a uva não for esmagada, não existe vinho. Se a azeitona não for amassada, não existe azeite. Se o trigo não for moído, não existe pão. Então, se tem pressão, é sinal de que algo melhor vai nascer na sua vida. Quantos podem crer nisso e dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus pelo momento da sua vida hoje? Você pode agradecer ao Senhor pela fase que você está vivendo? Ainda que seja uma pressão, ainda que seja uma dificuldade, você precisa dizer glória a Deus. Porque se tem pressão, algo de bom vai nascer com isso. Quantas pressões a gente já enfrentou como igreja? Quantas coisas a gente não enfrenta? Olhares atravessados por causa de uma cor de parede. Dúvidas, porque é uma igreja muito jovem. Calúnias que são ditas sobre essa igreja, que é uma igreja onde pode tudo, que é uma igreja onde não se prega a palavra. São pressões, irmãos, na nossa direção. Mas sabe o que nos sustenta? É porque a pressão aqui dentro é maior do que a pressão lá fora. É por isso que, quando eu coloco meu joelho no chão, eu digo: Senhor, obrigado por uma provação, obrigado por uma perseguição, obrigado por uma pressão, porque eu sei que é na maior pressão que a panela oferece a melhor comida. Então, quanto mais pressão, melhor vai ser a resposta. Quanto maior pressão, melhor vai ser o alimento. Quanto maior perseguição, melhor vai ser o fruto. Eu quero declarar sobre a sua vida e a sua casa: quanto maior a pressão do inimigo sobre a sua direção, melhor vai ser o fruto que vai nascer de você. Quanto maior pressão sobre o seu casamento, melhor será a fase que o teu casamento vai entrar. Se prepare para viver um novo tempo de Deus sobre a sua vida. Continue firme, a sua persistência vai quebrar a resistência do inimigo na sua direção. Tem gente que não vai nem entender. Sabe, irmãos, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Uma pressão enorme. Hoje as pessoas olham e dizem assim, tem pessoas que nem entendem, e ainda lançam calúnias, e ainda falam aberrações. Mas todos os dias Deus me diz: olha, não se preocupe, persevere, continue firme, porque é na maior pressão que nasce as melhores fases. E tem pessoas que não vão entender e nunca entenderão. Como pode essa pessoa ainda estar de pé? Como pode ainda estar funcionando? Como pode estar crescendo? Como pode estar fluindo? Olha, preste atenção, porque o inimigo, ele arma ciladas. Mas você precisa perseverar em Deus. Mesmo que as pessoas olhem para você, a sua história, e digam assim: não entenda como pode ela estar de pé, como pode ainda esse casamento estar resistindo, como pode essa pessoa ainda estar servindo na igreja. Vão dizer que foi sorte, vão dizer que alguém bancou, vão dizer que alguém te ajudou. Você só vai declarar: eu estou de pé porque o meu Deus é comigo. Você só vai declarar: o que me sustenta é aquele que é maior do que qualquer coisa desse mundo. Querem te atacar de forma suja, porque o diabo, ele é sujo, e quando ele quer gerar uma pressão, ele não gera pressão de forma agradável. Ele não vai pressionar você da melhor forma. Ele vai usar golpe baixo, ele vai usar um ambiente mais sujo, ele vai querer fazer algo para desmoralizar, ele vai querer fazer algo para manchar. Mas não tem problema se ele usa golpes baixos, se ele usa ambiente sujo, porque o Senhor está presente em todos os lugares.
E quanto mais baixo for o golpe, maior será a glória de Deus sobre a sua vida e a sua casa. Quanto mais sujo for o trabalhar do inimigo, mais a graça de Deus se manifestará sobre você e a sua família. Porque aonde abunda a sujeira do inimigo, transborda a graça de Deus. Você pode aplaudir a presença de Jesus, irmão? Então olha para essa pessoa e diga assim: nunca esqueça, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está cuidando da sua vida e da sua casa, do seu casamento. Acredite nisso. Tiago estava dizendo aos irmãos: o Senhor está cuidando, irmãos. O Senhor está cuidando de tudo. Tiago estava afirmando: vocês sabem que a pressão produz algo. O que precisa produzir? Perseverança. Sabe o que fará você chegar ao final da sua história? É perseverança. Sabe o que vai fazer você estar com o Senhor na eternidade? É perseverança. Perseverança é a grande chave do nosso sucesso. Perseverança é a melhor arma que você pode usar contra o trabalhar do inimigo na sua vida e na sua casa. Você precisa perseverar. Creia que a pressão produzirá algo bom. Então você precisa permanecer perseverando em fé, sem desperdiçar o que Deus quer entregar a você. Não desperdice momento nenhum da sua vida, porque todos os momentos têm lições. Não desperdice nenhuma estação, porque todas as estações têm fruto. Todas as estações têm frutos para ser dado. Então o conselho que eu te dou nessa noite: não desperdice os momentos. Mas pastor, está tudo dando errado. Tem lição. Pastor, está tudo, só vem coisa na minha direção, porque é pastor, um abismo traz outro abismo, é um problema que traz outro problema, é uma notícia ruim que traz outra notícia ruim. Não tem problema, irmãos, é nas maiores pressões que nascem as melhores coisas. O que eu e você não podemos é desperdiçar essa fase. E ao não desperdiçar essa fase, nós entramos numa fase da frutos. É isso que essa igreja vive, é isso que eu declaro sobre a sua vida, é isso que a minha casa vive. A gente não desperdiça nenhuma fase da nossa vida. E nós passamos por fases difíceis, nós passamos por pressões, mas a gente tem esse entendimento que o Senhor nos convida a, nos momentos de maiores pressões, a gente produzir algo. O que você anda produzindo? É a pergunta do Senhor. O que você anda produzindo agora, nesse tempo da sua vida? Então pare de desperdiçar e comece a produzir. Em nome de Jesus, quantos estão ouvindo o Senhor falar? Pare de desperdiçar e comece a produzir. Pare de desperdiçar e comece a produzir. Não jogue fora o que o Senhor está entregando nas suas mãos. Paulo disse assim, nos momentos mais difíceis da vida de Paulo, ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. O que Paulo estava dizendo? Que a pressão dentro de mim é maior do que a pressão fora de mim. E é isso que você precisa, que a pressão dentro de você seja maior do que a pressão fora. Porque se existe uma pressão dentro, ela sustenta qualquer pressão fora. E eu quero declarar que nessa noite você vai receber essa unção aqui, de ser imparável, de ser uma mulher e um homem que tem marcas da perseverança, que a pressão dentro de você vai ser tão grande ao ponto de manter você de pé, não importa a pressão que esteja fora de você. E Tiago encerra aqui, dizendo um último conselho, e não menos importante, que quando estiver sob pressão, Tiago diz: amadureça com isso. Verso 4 ele diz: a perseverança que vocês vão produzir deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam, vamos dizer juntos, a fim de que vocês sejam maduros. O termo utilizado aqui por Tiago, irmãos, se refere a uma ação de perseverança, que significa um trabalho poderoso. Então Deus usará a sua espera ao seu favor. Esperar nunca será perder tempo.
Esperar é ser sábio. Esperar é ser prudente. Esperar é você desejar amadurecer. Esperar é você se preparar para a jornada que está para seguir ainda. Então saiba aproveitar o tempo da espera. Eu não sei quanto tempo você está esperando para que aconteça, para que o milagre chegue, para que aquela pessoa volte, para que aquilo que o diabo tirou das suas mãos, o Senhor restitua. Eu não sei quanto tempo você anda esperando, mas entenda que esperar diante de Deus nunca será perder tempo. Esperar é a gente se posicionar para aprender e amadurecer com Deus. Porque quando você estiver pronto, Deus vai liberar. Quando você estiver pronto, Deus vai fazer o milagre. Quantos podem dizer aqui comigo que os dias não estão sendo fáceis? Quantos podem dizer assim, os dias não estão fáceis para mim, pastor? Os dias não estão fáceis para minha casa. Mas enquanto as coisas não estão fáceis, Deus está nos tornando forte. Enquanto as coisas não estão fáceis ao nosso redor, Deus está nos tornando fortes. Mas quando a gente se fortalece? Quando a gente decide amadurecer. Lembra que Paulo declarou, para mim uma das maiores declarações que confirmam isso que a gente está falando aqui, 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, verso 8, Paulo diz: de todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Estamos abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos. Embora, olha o que Paulo diz aqui, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Você pode dar uma glória a Deus aí e aplaudir a Jesus por isso? Uau! Olha para dentro de você, irmãos. Sabe, o nosso grande problema é que a gente olha demais para as coisas fora. A gente olha para o nosso redor. A gente olha para os boletos para pagar. Quando chega dia 10, pastor, é um desespero. A gente olha para a despensa que está faltando tanta coisa. A gente olha para casa que tem um problema ali, um problema aqui. A gente olha para as pessoas que falam de nós. E por último, quando sobra tempo, a gente olha para dentro. Mas o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite é que essa rota precisa ser o contrário. O primeiro lugar que você precisa olhar quando está na pressão é para dentro de você. Declara assim hoje. Diga hoje. Eu decido, nos dias mais difíceis, primeiro lugar que eu vou olhar é para dentro de mim. Diga assim, porque lá eu vou encontrar a presença do Senhor. É isso que nos mantém de pé. É isso que naquelas noites em que a gente chora, naquelas noites em que parece que não vai amanhecer, é isso que nas estações que parecem ser só sequidão, é isso que nas crises da nossa vida nos faz enxugar as lágrimas, nos faz levantar da cama, nos faz dar passos em direção a um lugar que a gente nem sabe, mas nós olhamos para dentro e encontramos que ainda que o exterior esteja a desgastar, existe uma força dentro de nós que nos renova dia após dia, e essa força se chama Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Oh Jesus! Paulo diz assim: nós decidimos não fixar os olhos naquilo que nós vemos. Paulo está dizendo, os meus olhos não estão presos ao meu redor, os meus olhos não estão presos à crise, os meus olhos não estão presos às fofocas, os meus olhos não estão presos ao que me falta, os meus olhos não estão presos à minha crise financeira, à minha crise sentimental, à minha crise ministerial. Ele diz, os meus olhos estão naquele que ninguém pode ver, mas ele é vivo e real. Os meus olhos estão no eterno,
Senhor, os meus olhos estão no autor e consumador da minha fé, Jesus, o único que pode mudar todas as coisas. Há uma unção diferente nessa noite aqui, irmãos. Há uma unção diferente. E os que crerem irão receber essa unção. Essa unção que Paulo declara. Essa unção que Paulo declara. Pressionados, mas nunca desanimado. Essa unção vai cair sobre você nessa noite. Perplexo pelas coisas que estão acontecendo, mas nunca desesperado. Essa unção vai cair sobre você nessa noite. Perseguidos, mas nunca abandonado. Essa unção vai vir sobre a sua família nessa noite. Abatidos, mas nunca destruídos. Essa unção vai cair sobre você nessa noite. Porque você aqui está aprendendo que é olhando para Jesus que você vai amadurecer. Para de olhar para as pessoas. Para de medir a sua vida de fé no que as pessoas fazem ou falam na sua direção. Para, em nome de Jesus, balança essa pessoa aí com o amor que você tem por ela. Diz assim: por favor, pare de medir a sua vida na base de outras pessoas. As pessoas, elas passam, mas Jesus permanece na sua vida. Ai, pastor, eu estou tão desiludido, eu estou tão desapontada, pastor, com fulano, com cicrano. Até quando nós vamos viver assim? Parece que a gente não amadurece. Eu me lembro muito bem que na minha fase de infância, juventude, eu apanhei muito, irmãos. Porque eu era agitado. E aonde eu botava a mão, tinha um negócio comigo, que onde eu botava a mão quebrava, onde eu botava a mão o negócio estava errado, as coisas só aconteciam comigo. Alguém se identifica com isso? Me lembro muito bem que a minha mãe foi me buscar na escola, eu estava quinta série, sexta série. Minha mãe chegou, foi chamada na escola, porque a minha mãe era sempre chamada. Você olha para mim hoje, foi Jesus, viu, que mudou a minha vida. Ela chegou para falar com a direção da escola. E aí, eu tinha largado. E ela disse: fica aí que eu vou falar com a diretora. E aí você sabe que menino elétrico, ele não fica parado. E aí eu ficava no pátio da escola, para lá, para cá, para lá. E minha mãe conversando com a diretora, e eu olhando de longe. Aí minha mãe dizendo: mas esse menino não é assim. A diretora: olha, esse menino, eu não, aqui ninguém... E aí eu disse: eu vou beber água. Quando eu fui no bebedouro da escola, irmão, que eu abri a torneira, eu não sei o que aconteceu, irmão. Que quando eu abri a torneira explodiu. Aí foi água. E eu estava de frente, a água veio toda. E ficou aquela água escorrendo na escola lá, que era a escola do Assis. Quando eu olho para trás, irmão, quem que estava mirando nos meus olhos assim? A diretora e a minha mãe olhando para mim. E aí eu só me lembro, irmão, eu nunca mais esqueci dessa cena, porque eu só me lembro que eu vinha apanhando da escola até em casa. Ela dava uma tapa, eu dava 2 passos. Mas quando ela me alcançava era outra tapa, eu dava mais 2 passos. Nunca mais eu esqueci desse dia. Mas também tem uma coisa, porque quando eu apanhava, eu amadurecia. Quando eu apanhava, eu aprendi uma lição. Quando eu apanhava, eu decidia: eu não vou mais fazer isso. Porque as pressões precisam nos amadurecer. As pressões da sua vida precisam amadurecer você. Se você tem orado: Senhor, muda, e o Senhor não tem mudado, é porque Ele quer mudar você. Se você tem orado: Senhor, tira do meu caminho, o Senhor não tem tirado, é porque Ele quer moldar você. Se você tem orado: Senhor, transforma essa realidade, Ele não tem transformado, é porque Ele quer transformar você. Você precisa entender que o Senhor está te convidando. Decida amadurecer, porque quando você amadurece, você está preparado para outro nível, e a missão do Senhor será maior na sua vida. O mais importante nesse nível não é onde isso vai te levar. O mais importante não é onde esse problema vai te levar. O mais importante é
quem você se tornará com esse problema. Não é onde você vai parar. Onde vai parar isso, pastor? Onde vai parar isso, Senhor? Não, é quem eu preciso me tornar. Quem você deve se tornar. Quem você deve se tornar. Quem o Senhor quer que você se torne. Então para de ficar olhando para o que te pressiona e comece a olhar para aquele que te transforma. Para de ficar olhando para as pessoas e comece a olhar para Jesus. Quem decide nessa noite? Quem decide nessa noite? Eu quero colocar os meus olhos no Senhor. Quem decide nessa noite aumentar a pressão dentro de você, para que as pressões fora não te derrubem? Você está comigo? Em nome de Jesus. Não desperdice o tempo da pressão. Eu quero terminar aqui, porque eu acredito que você saiba que o que faz você não morrer dentro de um avião nas maiores alturas é a pressão que tem dentro do avião, que é maior do que a pressão fora do avião. Se uma janela daquela quebrar, ou se algo acontecer e houver uma despressurização, que é uma queda de pressão, você não resiste. É por isso que o Espírito Santo, Jesus disse: eu não vou deixar ele como seu amigo do lado, eu vou deixar ele dentro de você. É por isso que Jesus diz: virá aquele que consolará a sua vida, e ele habitará dentro de vós. Sabe por quê? Balance esse irmão aí que está ao seu lado, diga assim: sabe por quê? Diga aí, pergunta aí: sabe por quê? Receba agora a revelação. Diga assim: porque Jesus estava colocando dentro de você uma pressão maior do que qualquer coisa dessa terra. Então maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está dentro de você. Aleluia. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. Declara assim para você mesmo. Diga assim: haja o que houver, venha o que vier, eu vou permanecer. Diga assim: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. E eu creio em Ti, Jesus.